Olá, futuros engenheiros. Essa é mais uma aula do curso de resistência dos materiais 1. Estamos seguindo a mesma sequência do livro, então continuamos ainda no capítulo 1, falando sobre tensão, especificamente no tópico 1.2. Esse livro é um livro que é encontrado facilmente no Google. Quem quiser o link para baixar, pode mandar um e-mail para mim. Eu não vou colocar aqui porque pode ser que seja censurado, ok? Tá divulgando o link para baixar esse livro, mas é um livro facilmente encontrado na internet. Hoje vamos falar sobre 4 exemplos que estão resolvidos, mas alguns detalhes são importantes de falar que no livro não tem, e eu acredito que fique a dúvida para algumas pessoas. O primeiro exemplo é o exemplo 1.1. O exemplo 1.2 é facilmente resolvido quando você entende como que se resolveu o exemplo 1.1. O exemplo 1.3, o exemplo 1.4 e o exemplo 1.5. Eu não vou resolver esses exemplos porque eles já estão resolvidos. A equação de equilíbrio aqui, todo o cálculo para encontrar as reações está aqui. Então basta você baixar o livro e na página, deixa eu ver qual é a página aqui, na página 6, vocês olham essa solução do exercício. Mas a equação de equilíbrio é muito fácil. O que você tem que entender é a lógica para resolver o problema, que é o que vamos estar falando aqui. No nosso primeiro exemplo, assim como nos outros, vamos calcular as cargas internas resultantes. O que você tem que entender aqui é que estamos trabalhando com estruturas estáticas. E no curso de Engenharia Civil você vai trabalhar do início ao fim com estruturas estáticas. Então, o somatório de forças e de momentos tem que ser igual a zero em qualquer ponto dessa estrutura. Isso significa o seguinte, exemplificar melhor para vocês. Se vocês têm, independente, um ponto qualquer na estrutura, vamos dizer esse ponto aqui, ok? Nesse ponto aqui, se eu tenho uma força nesse ponto de baixo para cima, eu tenho que ter uma reação de cima para baixo aqui, eu tenho que ter outra reação igual para que não haja um movimento nesse ponto aqui, ela fique estática. Do mesmo jeito, se eu tiver uma força horizontal, eu tenho que ter outra equivalente assim também para os momentos, ok? Essa aqui é a lógica da equação do equilíbrio, que vai ser muito importante para você entender em algumas questões que vamos debater mais na frente. Beleza? Então, o primeiro passo que vocês vão fazer é dividir essa estrutura em duas. Você vai quebrar essa estrutura. Eu vou dar um zoom aqui nesse lado da tela que está mais detalhado, ok? Então, veja o seguinte, temos o nosso problema, vamos calcular as cargas internas resultantes no ponto C. O primeiro passo, dando como dica para você, é você dividir essa estrutura. Perceba que nesse ponto em que você dividiu, vai ser um engaste, porque esse ponto tá colado, né? Então é um engaste, tanto aqui como aqui, ok? Então você vai agora escolher um dos lados. Todo o carregamento que chega da direita para a esquerda, no meu ponto C, tem que ser igual aos carregamentos que vêm da esquerda para a direita, ok? E esse ponto aqui, quando eu quebro ela, eu preciso encontrar, né, qual o valor desse esforço aqui, desse carregamento distribuído. Antes de continuar, como forma de revisão, eu quero relembrar para vocês uma coisa. Quando eu tenho um carregamento distribuído de forma retangular, a minha resultante ela vai se encontrar no meio do vão da minha viga, e a resultante é calculada como sendo a carga vezes a distância do meu vão, ok? Já no carregamento triangular, a minha resultante vai ser o meu carregamento, quanto vale esse carregamento, vezes a minha distância total, dividido por 2. Aí esse é o valor da minha resultante que eu vou colocar aqui, ok?
para o carregamento triangular. E essa resultante vai se encontrar a 1/3 de distância do meu vão, a 1/3 próximo do meu maior carregamento, ok? Então veja que o carregamento ele se apresenta de forma mais intensa aqui, então vai ser 1/3 dessa distância, desse apoio, ok? Quando eu tiver agora um trapézio, você tem que fazer é dividir essa figura em duas e calcular separadamente o carregamento triangular e o carregamento retangular. Beleza? Revisado essa parte, vamos voltar aqui. Então o que você precisa aqui é encontrar, quando dividir, qual carregamento está chegando aqui, né? Então você faz uma regrinha de 3, bem simples. Se 270 newtons por metro está para 9 metros, que é para todo o vão da viga, quanto vai estar para 6 metros? E daí você encontra o quanto vale nesse ponto que você fez um corte, ok? Feito isso, agora você vai escolher um dos dois lados, ok? E como aqui se trata de um engaste, você vai encontrar as minhas reações, ok? E essas reações são as cargas internas resultantes. Sacou? Entendeu? Então, quando você faz um corte na seção, aquela seção ela tá colada, então é um engaste. Então, aquele ponto vai ter reações. E essas reações são os carregamentos internos resultantes desse ponto. Só que preste atenção numa coisa. Se você escolher calcular da esquerda para a direita, nesse ponto, você tem 4 incógnitas aqui, né? Você vai ter que calcular, você tem o V de A, você tem o H de A, você tem o momento em A, e aqui também você tem o V de C, o H de C, ok? O M de C, você tem várias incógnitas. Você tem que lembrar o seguinte, que esse meu V de A, ele depende do meu carregamento total, né? Então eu teria que fazer a equação de equilíbrio dessa minha estrutura completa, encontraria as minhas reações de V de A, ok? Substituiria aqui com o esforço, encontraria as minhas cargas internas resultantes em C. Resolve também, mas é um pouco mais demorado. Perceba que se você partir para essa opção, fica mais fácil, porque você só tem as incógnitas do ponto C, né, que é o carregamento horizontal em C, o V de C e o M de C, que é o momento. E aí fica tudo mais fácil, porque esse final da minha viga é um ponto livre, sem apoio, então só tem uma incógnita. Então aí a solução desse exemplo ficaria dessa forma aqui, seria fazer a equação de equilíbrio, somatório de forças em Y, em X, somatório de momentos no ponto C, e facilmente você encontrava as minhas reações. E esse é o resultado final, que são as cargas internas resultantes naquele ponto C. Entendeu? Então o segredo é você quebrar dividir essa seção da viga ou de qualquer outro elemento estrutural e escolher um dos lados para estar encontrando as reações que chegam naquele ponto. E claro que as reações que chegam daqui para cá, elas têm que ser igual daqui para cá. Então quando você calcula por essa figura, os valores para V de C, H de C, M de C tem que ser igual também aos valores dessa minha outra figura do lado direito, ok? Isso porque eu lhe falei, repetindo, o que chega de um lado tem que ser anulado pelo outro. Então, se eu tenho um carregamento em um ponto aqui, se eu tenho uma estrutura, ok? E eu calculei, encontrei V de C, H de C e M de C, daqui para cá tem que ser do mesmo jeito daqui para cá, porque o ponto é o mesmo. Beleza? Vamos agora para comentar o segundo exemplo, que é facilmente resolvido, ok? Então, olha o seguinte, nesse exemplo 2, utiliza-se da mesma estratégia, da mesma maneira, né, de se resolver. Você vai fazer um corte nesse ponto que você quer encontrar,
as minhas cargas internas resultantes e escolher o lado que é mais fácil. Porém, nesse caso, quando eu cortar independente do lado que eu escolher, eu vou ter incógnitas que eu preciso calcular antes. Então, eu teria que fazer o somatório das minhas forças em Y, em X em momentos, encontrar as minhas reações em A e B e depois substituir, como mostra aqui na figura, como forma de forças. E aí, como forma de forças, eu teria só as incógnitas do meu resultado, dos carregamentos internos resultantes. Beleza? No exemplo 1.3, um exemplo fácil também de se resolver, você só terá que dividir também e escolher o melhor lado. Então, olha o seguinte, se você dividir essa figura e escolher esse lado para resolver, você tem uma incógnita aqui a mais, que é desse apoio aqui, desse tipo de engaste. Você vai ter que calcular qual a minha reação aqui. E se você escolher esse lado aqui, vou apagar aqui para ficar mais entendível. Se você escolher esse lado, fica bem mais fácil, porque você tem o peso, ok? Tem todas as reações e aqui é como se fosse um engaste, ok? Então você só vai ter, a única incógnita que você vai ter é as reações V de C, H de C e M de C para calcular, que é o nosso resultado final. No nosso exemplo agora 1.4, é um exemplo muito interessante. A resolução é fácil também. Só que aqui tem uma sacada que eu falei logo no começo do vídeo, da questão do equilíbrio das forças. Então entenda o seguinte, para você calcular corretamente, você tem que ter bem claro na sua mente essa questão do equilíbrio das forças. Então veja o seguinte, primeira coisa que devemos fazer aqui, que nem eu falei, você vai fazer um corte aqui na seção dessa viga e vai escolher um dos lados para estar calculando essas cargas internas resultantes. Porém, fica uma dúvida aqui em relação a qual esforço que está chegando nesse cabo, eu não sei. Então, quando me falta informações, eu tenho que partir da minha estrutura geral, calcular todas as reações e expressar esses esforços. É o que chamamos de diagrama de corpo livre, quando representamos todos os esforços que chegam naquela estrutura, seja dos meios apoios, como nesse caso, nesses cabos aqui que representam o esforço. Os cabos de tração e compressão, eles apenas apresentam o esforço normal, que é o esforço de tração e o esforço de compressão. Então o que você vai fazer é calcular as minhas reações a partir das equações de equilíbrio, que é fácil. O livro mostra aqui nessa página todo o cálculo, que é bem simples, e a partir disso você vai prestar bem atenção no que eu falei no início do vídeo e vou estar explicando aqui novamente. Para um ponto estar em equilíbrio, se eu tenho um esforço horizontal de 5.000 chegando dessa forma, para ele ficar parado, estático, eu tenho que ter uma reação contrária também de 5.000. Ok? Então, se eu encontro aqui, como mostra o livro, uma reação de apoio de 6.200, quer dizer que eu estou tracionando esse cabo, então eu tenho um esforço nesse sentido durante o cabo, que está chegando aqui. Para esse ponto se manter estável desse vínculo, que é um vínculo, eu preciso ter uma reação contrária também de 6.200, ok? E da mesma forma, em qualquer ponto da minha barra, eu tenho que ter isso também. Então, independente, eu mostrei aqui um esforço que está sendo transmitido nesse sentido, porém, em cada ponto da minha barra, eu vou ter a mesma coisa. Nesse ponto, eu vou ter esse esforço de 6.200, e vou ter um esforço contrário também para se manter estático. Não é só para os vínculos, é para os cabos também. Nesse ponto está chegando um esforço de tração de 6.200 que eu preciso para se manter estático
do esforço contrário, ok? Porém, não existe nenhum cabo puxando de forma contrária. O cabo que eu tenho é esse cabo aqui, ok? Inclinado. Então, esse esforço vai estar aqui. Então, a única forma para eu ter esforço nesse sentido é ter um esforço inclinado dessa forma, porque aí eu vou ter uma componente horizontal, ok? Nesse sentido contrário ao outro. Também vou ter uma componente vertical, né, que vai estar chegando aqui em cima da viga, que eu vou precisar também ter outra aqui para se manter estático. É o que mostra o livro nesse exemplo que algumas pessoas têm dúvida. Ok? Então veja que tem 6.200 chegando aqui, e aqui eu tenho 4.650, aqui eu tenho 7.750. Algumas pessoas ficam com dúvida de onde que tirou 7.750. Bem simples. Partindo dos resultados que eu tenho certeza, o que ele fez foi encontrar esse ângulo daqui, que é facilmente encontrado pela tangente. Eu pego o cateto oposto, que é aqui a minha altura, 1,5, dividido pelo meu cateto adjacente, que vale 2. Encontro o meu valor e faço 6.200 dividido pelo cosseno desse ângulo, encontro minha resultante. Vocês lembram que a resultante vezes o cosseno do ângulo eu encontro o meu cateto adjacente? Então, o processo contrário também é do mesmo jeito. Se eu pegar o cateto adjacente e dividir pelo cosseno do ângulo, eu encontro a minha resultante. E daí, dividindo 6.200 pelo cosseno desse ângulo, eu encontro a minha resultante. E aí, encontrando a resultante, você encontra o resto, né, que seria o valor do meu cateto oposto, que vai ser esse valor de 4.650. Encontrado isso, a questão agora é só fazer um corte na seção dessa viga, como eu venho falando. E esse corte é feito aqui, como mostra o livro, né? Então ele cortou o livro, mas lembra do que eu falei, que a questão da equação de equilíbrio para se manter estático, ele acontece nos cabos também. Então perceba que esse cabo está transmitindo nesse sentido o esforço para combater, entendeu? Esse 6.200 se manter estático, eu acabei de explicar, né? 6.200, 6.200. Porém, durante todo esse cabo, eu vou ter a mesma coisa também. Se eu tenho um cabo aqui, eu tenho um esforço nesse sentido durante o cabo, mas se eu analiso as cargas internas resultantes de um ponto, por exemplo, desse ponto do meio aqui, ok? Passando para cá, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter nesse ponto aqui, chegando aquele esforço, mas eu vou ter que ter um esforço contrário para manter aquele cabo parado. É o que acontece aqui. Quando ele quebra, faz um corte na seção dessa viga, eu vou ter um esforço contrário de 7.650, que é o que eu estou explicando aqui para vocês, ok? Imagine que aqui está, vou redesenhar a minha estrutura, tentar, ok? Então, você tem aqui o cabo, ok? Você tem lá o vínculo. E aqui você tem o cabo, né? Como o corte foi aqui, eu tenho na carga interna resultante dentro desse cabo também. Então, eu tenho um esforço nesse sentido, eu vou ter que ter o outro ao contrário. Então, foi isso que aconteceu aqui, que muitas pessoas ficam com dúvida. Por que eu tenho um esforço de 7.750 nesse sentido e aqui apresenta no outro sentido? É justamente por essa questão do equilíbrio das forças, ok? No sentido de sempre que eu tenho num ponto específico, sempre que eu tenho uma carga chegando no sentido, eu preciso ter uma carga equivalente que impeça o movimento, ok? Então ficou bem explicado. A partir disso você só vai fazer o somatório de forças em Y, em X e momentos. Você tem apenas uma incógnita, ok? Porque quando você quebra aqui, você já encontrou o esforço que está chegando no cabo. Você vai ter um engaste aqui, então você vai encontrar esse ponto é o ponto G, né? O seu V de G, reações verticais em G, reações horizontais e o momento. Bem simples, está bem explicado aqui no livro. Qualquer dúvida é só vocês olharem, não tem segredo mesmo. É só vocês olharem aqui, tá o somatório de forças em X, somatório de forças em Y,
e o somatório de momentos. E no final você tem as minhas cargas internas resultantes. Esse foi um exemplo bem interessante que muitas pessoas ficam com dúvida. E se essa dúvida permanecer, se ainda assim eu não conseguir fazer com que você entenda essa questão do equilíbrio das forças, comente aqui e eu posso estar fazendo outra videoaula ainda tentando explicar melhor ainda isso. Vamos partir agora para o nosso último exemplo dessa aula, que é o exemplo 1.5, que é para calcular também as cargas internas resultantes, mas nesse caso nós temos um problema em 3 dimensões, um problema espacial. E muita gente se perde na regra da mão direita quando tem problema no espaço. É muito comum a galera se bater. Então, quero que vocês entendam o seguinte. Eu tenho uma figurinha aqui que eu montei que ficou bem interessante para explicar isso. A regra da mão direita diz o seguinte, que o meu momento é positivo quando o meu polegar estiver no sentido do eixo positivo, e o giro no sentido da minha mão fechando, aí sim vai ser um momento positivo. Então, se eu tenho aqui o eixo X, Y, Z, e eu tenho um momento em que o giro está no sentido da minha mão fechando, com o polegar no sentido desse eixo, ele é positivo. Ok? Tentar explicar melhor aqui para vocês. Por exemplo, vou ampliar essa tela. Então, veja o seguinte. Se eu tenho, como mostra aqui, o eixo Z, e eu tenho esse, tá vendo esse esforço aqui de 70? Quando eu provoco esse esforço nessa minha barra aqui, vocês concordam que ele vai estar provocando um giro nesse sentido, em volta desse eixo Z? Ok? Você vai analisar agora o seguinte, você coloca o dedo polegar no sentido do eixo Z e vê o giro. O giro positivo é no sentido da mão fechando. Porém, esse giro não está no sentido da minha mão fechando, está no sentido contrário. Então, aí o meu momento é negativo. Então, você faria o quê? Você faria o seguinte aqui. Faria menos 70. Meu momento em Y no ponto C seria menos 70 vezes a minha distância, que vai ser 0,75 mais 0,5, que vai dar 1,25, ok? Seria isso, menos 70 vezes 1,25. E daí você encontrava o momento. Porém, tem outro detalhe também. A convenção para as coordenadas positivas em 3 eixos é sempre x, y, z, ok? Então, sempre que o professor lhe der uma questão que não tiver as minhas coordenadas, como mostra aqui no exemplo, você sempre adota dessa forma. X, y, z. E uma convenção positiva em uma coordenada de 3 dimensões é sempre quando o x está procurando o y, nesse sentido, e o y procurando o z. Então, vai continuar sendo positivo se você mudar isso aqui. Se você colocar o x aqui, colocar o y aqui e o z aqui. Ó, o x procura o y agora procura o z. Essa é a convenção positiva. Então, tanto faz, sempre vai dar certo. O que você não pode fazer é inverter esses valores, porque aí você vai estar usando uma dessas coordenadas de forma que não vai estar positiva. Então, quando você adotar o seu polegar no sentido desse eixo e determinar que aquela rotação é positiva, vai estar errado. Porque essa rotação, como mostra a mãozinha aqui, no sentido da mão fechando, ela só vai ser positiva quando o meu eixo estiver no eixo positivo também. E essa convenção x procura y procura z é a convenção positiva desse meu sistema de coordenadas. Então, aqui nós temos o exemplo, ó, polegar, quando o meu giro for em torno do x, coloco o polegar na direção desse eixo e vejo para onde está havendo esse giro. Se esse giro for no sentido da minha mão fechando, meu momento é positivo. Se não for, meu momento é negativo. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu determinei aqui os meus eixos x, y e z. Vamos analisar os esforços que provocam momentos nesse ponto. Por exemplo, o meu esforço de 50 newtons, ele provoca tanto um giro em torno do x,
quanto giro em torno do Y. Agora você vai analisar se esse momento é positivo ou negativo. Em torno do X, o que você vai fazer? Coloca o polegar, ok, no sentido do X. Se o giro for nesse sentido, olha para onde minha mão está fechando, aí o meu momento é positivo. Se for ao contrário, negativo. Então perceba que aqui não está no sentido da minha mão fechando, meu polegar no sentido do eixo, e a minha mão girando no sentido que minha mão fecha. Então aqui é um momento negativo, ok? E no Y eu faço a mesma coisa. Já no Y, se você prestar atenção, esse esforço 50 newtons vai provocar um momento positivo. Então essa é a minha dica para esse exemplo. A solução desse exemplo está feita aqui. Então você pode analisar com calma esses momentos e verificar se você acertou todos. Então veja que você tem aqui o somatório de momentos em torno do X, você tem o somatório de momentos em torno do Y e em torno do Z. Ok? Você vai analisar tudo isso e verificar se você acertou esses esforços no final. Qualquer dúvida é só mandar e-mail, comentar aqui embaixo. Eu peço que você se inscreva no canal. Essa foi uma aula só para comentar os exemplos que já estão resolvidos no livro. Espero que eu tenha explicado bem para vocês, apesar de eu estar falando de forma apressada. Mas na próxima aula vamos fazer vídeos para as questões do livro. Vamos partir para as questões. Essa aula foi só para fazer comentários dos exemplos que já estão resolvidos. Se vocês não encontrarem esse livro para baixar, manda um aviso para mim que eu posso estar ajudando vocês a baixarem esse vídeo e seguir melhor o nosso curso. Espero vocês nas próximas aulas. Até breve, bons estudos.